Amém, irmãos. Então, hoje estaremos abordando o capítulo 26 de Atos. Então, eu vou pedir para o irmão Fernando estar lendo para a gente, por gentileza. Okay. Ora, Atos, capítulo 26. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que seria o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas em que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de são juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, excepto estas cadeias. E dizendo ele isto, levantou-se,
o rei, o presidente, a Berenice, e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem se não houvera apelado para César. Amém, meus queridos. Esse texto aqui me lembra muito uma situação que existe no sistema da igreja, e que isso acontece desde a Reforma, desde que a Reforma Protestante aconteceu, onde muitos padres ali se voltaram para a palavra de Deus, né? Para o Evangelho, traduzindo a palavra para os seus idiomas, né? E eu destaco aqui Lutero, né? Que após ele ter ido estudar teologia, ele começou, né? Fez as suas 95 teses contra a igreja que estava totalmente perdida. E naquele tempo ele teve um momento de muita angústia ali entre 1517 e 1521, onde ele era tido como um herege. A igreja, ele quis falar a verdade para a igreja, mas a igreja falava que ele era um herege. E ali muitos, né, diziam que ele era um herege. E ele queria muito, muito poder se justificar, para mostrar que ele não era um herege. Era até uma certa inocência que ele passou. Muitos reformadores passaram pela mesma coisa, né? E muitos de nós também passam por isso, né? E quando as pessoas acusaram Lutero ali de ser um herege, ele queria discutir esses assuntos ali conforme permitido, né? Conforme a palavra de Deus. Ali, após um ano, ele foi negado a oportunidade de se defender. E, finalmente, ali, né, em Worms, ele foi convocado. E Lutero ali estava todo empolgado, né, para poder, finalmente, ele falar, né, convencer os irmãos que, biblicamente, ele não estava errado. E ele tinha essa esperança de que as pessoas iriam ouvir ele e iriam se converter, né, iriam ouvir o que a palavra de Deus disse. Mas, na verdade, eles não queriam ouvir. Eles queriam apenas que ele negasse as convicções dele. E isso, irmãos, nós que somos evangélicos, né, e muitas vezes saímos de igrejas porque está tudo errado, nós somos tidos também como uma espécie de hereges. E quando a gente tenta falar com as pessoas, com os cristãos desses dias, né, nós tentamos falar: não é assim, irmão, está tudo errado. Eles veem você como errado, como herege. E eles não querem ouvir o que a palavra diz, mas eles querem ouvir as convicções que eles têm, o que eles aprenderam, as tradições dos homens. E as pessoas não abrem mão disso. Isso é muito triste, irmãos. Então, isso tem acontecido mais e mais, eu vejo com irmãos que têm saído de igrejas que estão tudo errado, que não prezam a liturgia de culto, que não seguem a Bíblia, que não pregam a Bíblia, que não adoram a Deus como deve ser adorado. E ali é nada mais, nada menos do que são seitas, né, de homens, com ensinamentos de homens. E ali, se você tenta sair, você é até amaldiçoado, né? As pessoas, os líderes, né, os falsos pastores, porque não são pastores, eles falam para as pessoas que saem dessas igrejas, para os membros, para eles nem compactuar com essa pessoa, porque ele é um filho do diabo, né, que ele vai contra Deus, né? E justamente porque as pessoas estão indo em favor do evangelho. E nós vemos Paulo aqui nessa mesma situação. Paulo queria pregar para o povo judeu, mas os judeus não queriam, porque eles eram tão religiosos que eles não queriam o evangelho, eles queriam ficar ali, naquela tradição, a tradição dos fariseus, da religião. E Paulo ali, ele queria que os irmãos, né, judeus ali, que os judeus ouvissem, mas eles não queriam. E aqui nós temos uma outra situação, onde nós vemos que Agripa era um conhecedor dos costumes da religião. E Paulo foi empolgado, né? Nós vemos aqui que ele fala que ele se alegra por essa oportunidade, né, de ter para poder falar com Agripa ali, mas nós vemos também que foi em vão essa defesa do evangelho. Na verdade, ele foi tido ali como um louco. Mas, irmãos, a grande verdade é que é bom a gente entender esse contexto que nós vivemos nos nossos dias, que como Paulo alertava os fariseus, os judeus,
e as pessoas que conheciam ali os costumes, as tradições, eles não queriam ouvir. Da mesma forma vai ser com você e comigo, se nós queremos ser extremamente precisos e zelosos pela palavra de Deus. O próprio irmão Fernando, já esses tempos atrás, me deu, né, falando da igreja inglesa, que ele tem muitos anos ali, que ele vai, tentando alertar as pessoas ali, os líderes, né, o pastor lá da igreja, mas eles não ouvem. Eles querem continuar naquele entretenimento, né, fazendo coisas ali como se fosse um parque de diversão, fazendo palhaçadas, né? Mas eu acho que o irmão Fernando entende, né? Essa situação é muito difícil. Hoje, se você for em grande parte das igrejas evangélicas, você vê que está tudo errado, e você se pronunciar em favor do evangelho está errado, né? As pessoas vão falar, ih, aquele ali é louco, aquele ali é doido. E notem, irmãos, que esta deve ser a atitude, ou isso deve acontecer com o cristão. Por que eu digo isso? Aconteceu com o irmão Paulo, né? Com o apóstolo Paulo, com todos os discípulos, acontece com muitos de nós, como eu citei o exemplo do irmão Fernando, tem acontecido comigo. Irmãos, eu confesso que eu tenho assim, muita tristeza no meu coração, sabe? De ver grandes irmãos que eu amo, sabe? Irmãos, pastores que eu amo mesmo, sabe? De coração. Verem que eu tentei alertar algumas pessoas, mas realmente as pessoas até cortam o relacionamento com você e te ignoram, né? Cortam com você como se você fosse uma pessoa má, né? Eles cortam você da vida deles, né? Se você tentar falar a verdade. Só que, irmãos, eu destaco isso por quê? Porque nós devemos falar a verdade. Nós vemos que Paulo aqui, ele diz justamente isso. Anunciei tanto para os pequenos como os grandes. Aqui não é pequenos de criança, não. É pequenos porque eram pessoas que não tinham status, os pobres mesmo. E os grandes que é como a Agripa aqui, que ele estava falando pelo rei. Então, nós devemos falar. E lembrem-se, se você for fiel à palavra de Deus, vai acontecer isso exatamente com você. Principalmente se você pregar para evangélicos, né? Antigamente, nós pregávamos para os católicos e para as pessoas que não eram cristãs. E, obviamente, irmãos, não é todo mundo que recebe o evangelho. Eu costumo dizer que existem duas formas da pessoa receber o evangelho. Ou ela vai ficar doida e vai te xingar, né? Ou ela vai se converter, né? Agora nós vivemos em tempos tristes, onde temos que pregar também para os evangélicos. Infelizmente, a maioria deles ficam bravos, ficam, né, furiosos, porque eles acham que o que eles estão seguindo ali é correto, né? E eles perecem porque eles não se atentam à palavra de Deus. Por isso que a grande importância de nós nos atentarmos e continuarmos falando. Esse, irmãos, é o nosso propósito. Nós devemos, isso aqui é um mandamento para nós, que foi dado pelo Senhor. Ide e pregai a toda criatura. Essa é a grande comissão, que foi obedecida por todos os discípulos, nós vemos em Atos aqui, ó. Todo mundo que converteu ia pregar o evangelho. Fala do amor de Cristo, né? Então nós devemos seguir isso. Devemos pregar o evangelho também para os evangélicos. Não se engane, irmãos, que você tem que pregar o evangelho hoje só para os católicos, para os espíritas, para as pessoas não cristãs. Não. Os evangélicos também hoje precisam ouvir que eles estão seguindo um caminho antropocêntrico, um caminho de doutrinas dos homens, e eles estão agindo, muitos deles, como fariseus. Então, hoje, nós temos esse compromisso e é obrigação de todo cristão falar a verdade e pregar. E ter consciência do que isso pode custar. Isso pode custar e vai custar amizades, rompimento até com família. Agora, irmãos, por isso que nós devemos entender que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar mais o Senhor do que pai, filho, parentes, amigos e qualquer outra coisa. É justamente por causa disso. Porque se nós entendemos o nosso compromisso, o que nós devemos fazer, e nós fazemos isso, mesmo sabendo as implicações, isso mostra que realmente nós amamos mais a Deus do que qualquer outra coisa. E nós devemos seguir nesse caminho sempre, irmãos, zelosos pela palavra, zelosos por ensinar a verdade e não nos calarmos, né? Não sermos tímidos na fé, mas devemos ser ousados. Irmãos, eu sei que é difícil e muitos de nós não temos o costume de fazer isso. Nós vivemos as nossas vidas tranquilas,
né, na nossa zona de conforto, e nós nem pensamos muitas vezes em sair dela. Eu estava conversando esses dias com o Gustavo, e eu falei para ele assim, eu sinto isso no meu coração, eu preciso fazer alguma coisa para pregar o evangelho. Eu preciso. Eu estou nesse país aqui na Inglaterra e eu tenho que pregar para os ingleses. Eu quero pregar o evangelho e eu tenho falado isso com Deus. E eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Espero que alguns irmãos também se levantem comigo para fazer isso. Há um tempo atrás, eu estava assistindo o jornal da BBC e eu vi um homem com um banner que estava Repent and Believe in Jesus, né? Se arrependa e acredite em Jesus. E estava a câmera assim, a câmera virava para um lado, ele ia com a plaquinha. A câmera virava para o outro lado, ele ia com a plaquinha e ficava quietinho ali. Eu pensei, por que eu não faço isso? Sabe? As pessoas falam, hoje é difícil. Você fala às pessoas, por que eu não compro um bannerzão com um pauzão assim, coloco assim e fico parado num lugar, sabe? Onde tem passando pessoas. Eles podem chamar a polícia. Chamem a polícia, irmãos. Eu tenho visto que muitos pregadores aqui na Inglaterra têm sido presos. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se alguém se sentir ofendido com alguma coisa que você falou ou pregou, eles podem ligar para a polícia vai lá e eles vão te tirar dali, certo? O que eu tenho visto na internet são pregadores que querem filmar e mostrar isso. Não, eu tenho direito, fica lá brigando com o policial. Não, eu tenho direito, eu vou ficar aqui, o policial põe a algema nele e leva eles embora. Irmãos, é simples. Quer pregar o evangelho? Compra seu bannerzinho lá. Eu não falo inglês. Compra o bannerzinho, só escrito ali. Ó. Você não precisa falar nada. Só mostrar a mensagem ali. As pessoas vão passar, vão olhar e vão ver a mensagem. Se arrependam e acreditem em Jesus. Se alguém se ofender e chamar a polícia chegou, você não pode fazer, não posso. Ok, tchau. Pego o meu bannerzinho, vou embora. Semana que vem eu volto. Não causei confusão nenhuma, vou embora, ninguém vai preso. Então, semana que vem eu volto, fico lá. Fico lá 1 hora, 2 horas, alguém chama a polícia de novo, vou embora de novo. Mas eu não vou perder a oportunidade. Enquanto eu puder estiver ali, com o meu bannerzinho, com a mensagem, eu vou fazer isso, né? E, irmãos, nós devemos pensar em alguma coisa para fazer. Eu tenho pensado nisso, porque eu sou um pregador do evangelho. Eu estou aqui falando para vocês, no estudo, prego o evangelho aos domingos, mas não é só isso, irmãos. A gente serviu o Senhor dentro da nossa igreja. A palavra eclésia, no grego, que é igreja, significa de dentro para fora. E olha o que nós estamos estudando aqui, irmãos. Atos. Aonde que era tudo isso? Era 90 e tantos % aqui era fora. Eles adoravam dentro dos templos, nas sinagogas também, né? Como nós nas igrejas, tudo. Sim, mas 90% ou mais aqui era fora. Era eles na rua pregando, eles falando. Então nós devemos imitar também isso. Mas os tempos são difíceis, né, irmãos? Nós devemos nos reinventar. Não é seguir as tendências do mundo. O mundo está caminhando para a gente não fazer isso, né? Para a gente não ser cristão como eles eram. Então nós devemos não seguir as tendências do mundo e fazer a nossa parte. Sabe, eu confesso que eu vi o senhorzinho que estava segurando esse banner, ele deveria ter, eu acho que, não sei, uns 70 e poucos anos. Eu me sinto envergonhado de ver isso, irmãos. Que um senhor, né, de idade está lá fazendo isso. Sabe, muitos de nós aqui, mas bem mais jovens não fazemos nada. Sabe, então eu vejo aqui, eu quero que hoje, irmãos, desculpa, né, a minha grande sinceridade, eu quero fazer isso porque eu tenho feito isso comigo mesmo. Sabe, a gente está no capítulo 26 aqui, falta 2 capítulos para a gente terminar. Realmente, irmãos, você considerou tudo isso que a gente já aprendeu aqui? Sabe, de a gente realmente estar imitando eles? A gente está pensando pelo menos em fazer alguma coisa? Para a gente desafiar o nosso status quo, sabe? Sair da nossa zona de conforto. Você tem pensado nisso? Porque se nós estamos no capítulo 26 já, há meses já estudando Atos, e você não tem pensado em sair da sua zona de conforto e imitar os apóstolos, os discípulos aqui, imitar o apóstolo Paulo, o estudo foi em vão, irmãos. Totalmente em vão. Não serviu para nada. Você aprendeu algumas palavras do grego aqui, vocês aprenderam alguma coisa, algumas coisas de contexto, né, do contexto da época, mas não serviu para nada. Se nós não nos posicionar em favor do evangelho e realmente fazer alguma coisa em prol do reino,
sabe? O nosso ensino se torna nulo, se torna vão, né? Não adianta, às vezes, a gente querer se encher de conhecimento, e a gente não tomar uma atitude. Eu digo isso, irmãos, porque até na igreja nós vemos grande parte das igrejas, até igrejas reformadas, igrejas bíblicas, a grande parte, a maioria das pessoas estão sentadas em bancos. Elas ficam em bancos, elas não querem fazer nada. Irmãos, nós gastamos tanto tempo fazendo tantas coisas, coisas pessoais, coisas próprias, né? Eu quero viajar, quero fazer isso. Não que essas coisas sejam erradas, né? Essas coisas também são válidas. Claro, você tem que ter uma vida social, ter uma vida com a família, fazer coisas com a família, claro. Ninguém está falando que nós não devemos fazer isso. Mas nós devemos pregar o evangelho, se dedicar tempo, irmãos, gastar tempo para fazer as coisas de Deus também, né? Não é só viver para nós mesmos, né? Viver só para o nosso umbigo. Então, irmãos, eu quero hoje, né, encorajar realmente os irmãos a ser como o apóstolo Paulo, né? Como eu disse, é um bom tempo que nós estamos estudando Atos, é realmente muito prático. Eu espero que realmente, irmãos, que hoje à noite, antes de vocês irem para a cama, que vocês orem a Deus e reavaliem como que você está com Deus. Não esteja satisfeito só de ir na igreja, irmãos, ou de às vezes ajudar um pouco lá na igreja. Não esteja satisfeito com isso, irmãos. Sabe, queira mais, porque Deus tem muito mais para fazer no nosso meio. Queira mais, saia para fora, fale de Cristo, fale do amor dele, sabe? Me desculpe até, eu não quero me expressar errado, cause confusão. Sabe, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Cause confusão no bom sentido. Porque eu digo isso no sentido que assim, eu não vou lá brigar com as pessoas, eu sempre falo isso. Nós somos da paz, ninguém briga com ninguém. Mas quando eu falo isso é porque eu sei que quando nós fazemos a obra e pregamos o evangelho contra o erro, isso causa confusão. E o próprio Senhor Jesus diz que ele não veio para unir, ele veio para separar. E o papel é nosso de fazer essa separação. Através, nós conhecemos a sua palavra e nós vamos pregar, e aí o próprio Senhor vai agir separando, né? Ele veio trazer a espada, irmão, a sua palavra, e ela divide realmente. E divide até mesmo no meio evangélico. Eu quero que os irmãos entendam isso. Entenda o cenário que nós vivemos. É um momento onde a Bíblia já descreveu de apostasia, onde o coração de muitos se esfriariam. Entendam, irmãos, e acima de tudo, se posicionem, irmãos. Nós estamos caminhando por fim aqui. E eu quero, nesses últimos capítulos, realmente incentivar os irmãos a rever tudo que nós aprendemos e realmente imitar o apóstolo Paulo, que aqui estava ali, ó, empolgado para pregar para uma pessoa. Opa, o Agripa conhece. Olha aqui, ó. Ele perguntando aqui para Agripa: Agripa, tu acreditas nos profetas? Ele nem esperou ele responder. Bem sei que tu acreditas. Ele estava empolgado ali, falando, não, ele conhece, Deus vai tocar o coração dele. Essa deve ser a nossa atitude sempre, irmãos. Com os nossos familiares, com as pessoas ao redor. Quando você encontra um brasileiro, eu às vezes encontro um brasileiro na escola das minhas filhas, tem um brasileiro ali, você sente no seu coração, eu preciso falar de Cristo para essa pessoa. Nós devemos ter isso, irmãos, nós devemos ter essa atitude igual do apóstolo Paulo. Isso é viver o cristianismo como eles viviam. E se nós não vivemos, é porque nós estamos na nossa zona de conforto e nós devemos sair dela, irmãos. Hoje, irmãos, eu quero que vocês realmente pensem nisso, em sair da sua zona de conforto. E nós devemos imitar o apóstolo Paulo. O mesmo tipo de coisa aqui, né, irmãos? Nós vemos que aconteceu com Paulo, aconteceu com os reformadores, acontece aqui com a gente, mas nós devemos nos posicionar, irmãos. E agora, versículos 6 e 7, que diz que estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. A esperança aqui, irmãos, é Jesus. Irmãos, eu costumo dizer que
a grande parte das igrejas evangélicas hoje, elas saíram do caminho porque elas quiseram inovar. Nós não devemos inovar. A esperança aqui, ó, é Jesus. Irmãos, eu falo sempre isso. O evangelho é tão simples. Ontem eu estava conversando com o Gabriel e eu falei, o Gabriel é um jovem que ele era de uma seita evangélica e ele é muito fervoroso. Ele se voltou agora para a teologia bíblica e ele ficou muito fervoroso. E eu estava falando justamente com ele isso. Eu falei, nossa, você faz pouco tempo, né, que você se voltou para a Bíblia e você tem um fervor, né? E ele falou isso para mim, é simples quando você segue numa linha cristocêntrica. Eu gostei muito de ouvir isso, muito mesmo. Quando você segue numa linha cristocêntrica. É simples, irmãos. É essa esperança, Cristo. A linha cristocêntrica que eu já falei várias vezes aqui, ó. Você tem resposta para tudo quando você segue sempre na linha cristocêntrica. Seja na liturgia de culto, o culto é só para Deus, numa linha cristocêntrica. Os cânticos são só para Ele, em adoração. Quando você vai sempre, você não tem como errar, irmãos. A pregação da palavra sempre aponta para Cristo. Olha aqui Paulo falando. O que ele testemunhava? Cristo, Cristo, Cristo. Não tem mais nada, irmãos. É Cristo. Não tem mais nada. Então a pregação deve ser sempre sobre Cristo. Ah, mas toda vez Cristo, não vamos falar de uma coisa motivacional. Não, irmãos. Se Cristo não é suficiente para te motivar, irmãos, não tem filosofia ou terapia nesse mundo que vai fazer você, sabe, que vai te motivar. Então é isso, irmãos, a linha cristocêntrica. A oração, orar como Jesus, com humildade, súplicas de adoração e com humildade, pedindo para o Senhor com toda a humildade. Né? Não como as pessoas fazem nos dias de hoje, determinando as coisas para Deus. Isso não existe. Isso aí já fugiu da linha cristocêntrica. Então, vocês entenderam o raciocínio aqui como Paulo, a esperança que era Jesus, que é Cristo. Se você sempre tem essa esperança, que é Cristo, seguir nessa linha cristocêntrica, você nunca vai errar, irmãos. E o que eu falo isso sempre para os irmãos, não saiam dessa linha. Não tentem inovar. Sempre fiquem nessa linha aqui, ó. Essa linha, Cristo. Ah, não, mas isso é muito chato, toda vez é Cristo. É chato para quem não é cristão. Quem é cristão de verdade, cada vez que eu ouço essa palavra maravilhosa, Jesus, me enche os olhos, irmãos, e o coração. Sabe? É essa palavra maravilhosa que eu quero glorificar o nome dele até o final da minha vida. Porque, como eu falei, se a pessoa é cristã, é isso que ela tem que sentir, irmãos. Sabe? O simples fato de ver uma história de Jesus aqui deve encher os nossos olhos. O mestre, olha como ele falava, olha como ele agia. Se isso não enche os nossos olhos, a pregação, tem gente que fala, a pregação expositiva, né? Vocês ficam expondo o texto, analisando a Bíblia ali, que coisa chata, né? Chata para quem não ama as Escrituras, para quem não ama Jesus. Porque cada história dessa deveria encher os nossos olhos, irmãos. E se não enche os nossos olhos, nós deveríamos orar ao Senhor, porque tem alguma coisa de errado. Sabe? Aí, isso é frieza espiritual, irmãos. Quando nós vemos uma história bíblica e você fica lá indiferente, né? Como se nada tivesse acontecido. E isso é frieza. Frieza espiritual não é quando você não pula, não grita, não dá cambalhota, não fica gritando e berrando e falando umas línguas estranhas aí que eu não sei nem o que é, não é o que a Bíblia ensina, né? Que era idiomático, que as pessoas ficam fazendo essas coisas todas. Você não fazer essas coisas é o correto, na verdade. Porque se você não faz essas coisas, você é frio, né? Frio é você não amar a palavra de Deus. É você não meditar e não encher os seus olhos, não aquecer o seu coração quando você ouve cada texto, cada versículo da Bíblia, irmãos. O John MacArthur fala algo interessante sobre qual é o sinal de um verdadeiro cristão. Né? Ele fala eleitos, né? Eu vou falar de um verdadeiro cristão. É o amor pelas Escrituras, irmãos. Eu concordo com isso, irmãos. É o amor pelas Escrituras. E eu tenho certeza que cada um de vocês, como a Valquíria hoje mesmo falou, que está muito feliz de voltar ao estudo, porque enche o coração do cristão, irmãos. A gente quer estar aqui ouvindo, né? Nossa, olha aqui o final da vida de Paulo, depois Paulo vai para a Itália, está chegando o fim, sabe? A gente enche o nosso coração isso, enche o nosso coração, e deve encher, irmãos. E se não enche, irmãos, tem alguma coisa errada. Essa é a verdadeira frieza espiritual, quando a palavra do Senhor não aquece nosso coração, quando ela não enche o nosso coração. Então nós devemos estar atentos, irmãos, não para o emocionalismo passageiro, mas por algo permanente, irmãos, essa esperança. E Paulo está falando aqui, ó, para a Agripa, pela esperança
que ele estava sendo perseguida. E a esperança é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Ele é tudo para nós. Ele é tudo e deve ser tudo para nós, irmãos. Versículo 8, os fariseus, nós vemos aqui que Paulo, continuando aqui falando sobre essa esperança, ele diz que é por causa dessa esperança que ele está sendo perseguida, né? Por causa da ressurreição dos mortos. E aqui as pessoas achavam estranho a ressurreição dos mortos, e ele ali questionando, falando, por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, né? Como se Deus não pudesse fazer isso, né? Deus faz qualquer coisa, ele é poderoso para fazer, né, qualquer coisa. Então, aqui ele fala isso depois de ele ter falado que ele era da seita mais severa dos fariseus, justamente porque os fariseus, eles acreditavam nessa esperança da ressurreição dos mortos. Agora, os saduceus, que era outra seita judaica, eles não acreditavam. Então ele falou porque ele disse, eu era dessa seita. E eles estão me julgando justamente por crer naquilo que eles acreditam, né? E se eles acreditavam naquilo, por que eles não acreditaram quando Jesus veio? Religião, irmãos. Religião. É o que a gente sempre deve fugir, irmãos, da religião. O Senhor Jesus não veio criar uma religião, irmãos. Não era o objetivo dele criar uma religião. A religião nos afasta de Deus, na verdade. O próprio Senhor diz que a religião imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas. Né? Isso deve ser a nossa religião. A nossa religião deve ser seguir ao Senhor, ter comunhão com Ele e fazer as coisas para a honra e glória dele. Essa é a nossa religião. Não é uma religião que vai te afastar da palavra do Evangelho, mas a nossa religião é se apegar cada vez mais e mais e mais ao Evangelho. E Paulo diz aqui então, né? No versículo 9, começa a mostrar que ele perseguia a igreja. E nós vemos aqui realmente, Paulo perseguiu a igreja, né? Foi um grande perseguidor. No versículo 14, nós lemos que Jesus parou Paulo ali, se dirigiu a ele pelo nome. E nós temos mais tempos, aqui nós vemos que ele disse, né? Saulo, Saulo, chamou ele pelo nome aqui, porque me persegues. Essa história, irmãos, como eu já disse, é a terceira vez que ela é narrada, que Paulo ele testemunha ali. Tem uma palavra aqui que Jesus fala para Paulo, porque me persegues, e a seguir ele disse algo que somente aqui é mencionado, né? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ali referia-se à forma metálica ali, né? Que tinha pelos os carros dos bois ali que eram conduzidos, né? Na frente do carro havia uma chapa metálica com pontas que sobressaíam ali para fora. Quando o boi era teimoso, né? E não seguia ali a direção e se recusava a avançar, o condutor ali feria, então, ele com esse ferrão, e o boi ali nervoso dava coices, né? Então é nesse sentido que o Senhor Jesus estava falando para Paulo, que é inútil você lutar, né? Você lutar. Então é nesse sentido que essa expressão diz, né? Lutam ali e recalcitram contra Cristo, né? É inútil, né, ele fazer isso. E Paulo prosseguiu ali narrando a sua conversão, né? Jesus tinha dito ali que para ele levantar e firmar os teus pés, porque o próprio Senhor tinha chamado ele para ser ministro e testemunha ali, tanto das coisas que vistes, né? E ali iria livrar ele também de todas essas coisas e iria enviá-los para os gentios. Aqui nós vemos a trajetória de Paulo, irmãos. Ele começou aqui, né? Nesse momento onde Jesus chamou ele. E uma coisa que eu acho interessante, ele mesmo disse aqui que ele foi obediente. Note que Paulo, ele diz que ele não foi contra essa visão celestial que ele teve. Ele obedeceu. E isso é uma coisa que nós vemos que foi verdade, irmãos. Que Paulo realmente obedeceu do início ao fim. Desde a conversão dele, ele foi até o final e trilhou fiel ao Senhor. E ele não se desviou do caminho e seguiu fiel ali
em toda a sua vida ali depois de convertido. Uma coisa, irmãos, que eu quero voltar nisso, baseado na vida de Paulo, nós vemos como ele foi fiel, né? Como ele foi fiel ao Senhor. Eu quero desafiar os irmãos nesse sentido, a pensarem, fazer uma introspecção nesse sentido. Quão fiel nós somos ao Senhor, desde a nossa conversão. Eu digo isso, irmãos, não é algo para você expor aqui, não. É algo para você realmente pensar com você mesmo, porque eu mesmo tenho vergonha, sabe, de tanto tempo que eu perdi, sabe? Eu já dei até uma desviada do Senhor, né? Quando eu me casei, brigava muito com a minha esposa, né? Vivia aquela brigaiada e fiquei um tempo sem ir para a igreja. E tive muitos altos e baixos, irmãos. Então, eu fazendo essa introspecção hoje, eu me sinto envergonhado para ver o que Paulo, desde o início, foi tão zeloso até o final, e o quanto tempo a gente perde, irmão, com tanta bobeira, sabe? Às vezes brigou com o marido, brigou com a esposa, já é motivo de nem ir mais para a igreja. Às vezes, sabe, acontece, ai, bati minha unha, já é motivo para não ir na igreja, sabe? De não fazer as coisas de Deus e desanimar. Isso deveria ser motivo de vergonha para nós, irmãos. Sabe, a gente deveria fazer essas introspecções mais vezes e pensar, sabe, em realmente ser fiel e obedecer ao Senhor, como o apóstolo Paulo fazia. Faça isso, irmãos. Sempre que você lê a Bíblia, se espelhe realmente, olhe os exemplos e siga os exemplos. Não fique parado, não fique sem fazer nada. Eu tenho conversado bastante com as minhas filhas quando elas leem a palavra. E eu sempre gosto de enfatizar, justamente porque eu percebi isso na minha vida e na minha caminhada cristã. Eu sempre falo para elas, o que você está lendo ali é para você aplicar. Não leia apenas por ler e achar bonitinho. A palavra de Jesus, legal, tchau, e continua vivendo da mesma forma. Leia aquilo. Perdoai os vossos inimigos. Perdoa os seus inimigos. Né? Aqueles que te perseguem, né? Ore por eles. Ame eles. É difícil, né? Mas a gente tem que seguir isso. Aquele que não perdoar, não será perdoado. São tudo mandamentos isso aqui. Severos. Se você tem a mágoa de alguém, se você não perdoa alguém, você não vai ser perdoado. Eu falo isso até para minhas filhinhas. Quando elas brigam ali, eu já falo, ó, lembra da palavra de Deus. Não briguem, não fiquem sem se falar nunca. Porque aquele que guarda mágoa e não perdoa não vai ser perdoado no grande dia. Então, irmãos, pensem sempre nesse estudo que a gente está tendo aqui de Atos, que a gente está chegando ao fim, e tente imitar, irmãos. Não deixe que seja apenas um estudo para vocês. Realmente imite cada capítulo aqui, os discípulos. Tente viver o cristianismo de verdade. Não viva a sua vida em vão. Viva para o Senhor. Não perca tempo, irmãos, com bobeiras, sabe? Perdoe. Perdoe o esposo, perdoe a esposa. Não guarde mágoa. Perdoe quem quer que seja, irmãos. Sabe? Siga o cristianismo. Não deixe que as coisas impeçam você de seguir. Seja fiel, como o apóstolo Paulo também foi fiel. Versículo 22 e 23, ali diz, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como grandes, nada dizendo senão o que os profetas de Moisés disseram haver acontecer. Isto é, que Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciava a luz ao povo e aos gentios. E nós vemos aqui que Festo não suportou ouvir aqui essas palavras de Paulo e disse que ele estava louco. Paulo, você está louco. E muitas letras te fazem delirar, né? Com muito ensino. Ele quis dizer ali, Paulo, você de tanto estudar que você está ficando doidão da cabeça. E é interessante que a palavra no grego aqui, usada para louco no texto, também é a palavra da qual derivou o termo maníaco. Em outras palavras aqui, o que Festo estava chamando Paulo ele estava dizendo, Paulo, você é um maníaco.
né? Você é um maníaco. Mas Paulo, ele não se intimidava, né? Nós vemos que ele continuou ali e se inclinou ali para Agripa, né? Respondendo ali no versículo 27. E ali onde ele pergunta, né? Que ele já conhecia sobre a vida de Agripa, perguntando se ele acreditava nos profetas. E o próprio Paulo disse que ele sabia que ele acreditava, né? Versículo 28. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Aqui é bem interessante, irmãos, que nós vemos a Bíblia, normalmente... Um pouquinho de água aqui. Ela nos fala de cristãos e não cristãos. Aqui nós vemos Agripa, o quase cristão. É interessante, né? Que nós vemos que a reação para o evangelho é a pessoa se converte ou não se converte. A Agripa aqui diz: você quase me convenceu, Paulo, né? E é interessante, eu vi uma pregação, um sermão do John Wesley, que era justamente sobre esse texto, que ele fala: Agripa, o quase cristão, né? Obviamente não existe quase cristão, né? Mas é interessante como ali ele chamou ali no texto, né? O quase cristão, quase que ele converteu, né? E a grande verdade é essa, meus irmãos: não existe quase cristão. Ou a gente vive ou a gente não vive, ou a gente se converte ou a gente não se converte. Não podemos ficar em cima do muro, né? A Bíblia fala dos mornos, né, em Apocalipse, que os mornos serão vomitados. É melhor que você seja frio ou quente, né? Mas morno não, né? Então não existe isso de quase, né? Ou a gente se converte de verdade, segue de verdade, ou a gente é morno ou frio, né? Que não vale de nada os dois, né? Tanto morno como frio. Não devemos ser meio cristãos, ou quase convencidos, ou quase convertidos. Isso não existe. Devemos ser convictos na nossa fé, né? No que nós cremos realmente. E aqui nós vemos que no final o rei ali se levantou, Berenice, né? E eles falaram que não havia nada, né? Passivo de morte ou de prisão para Paulo, e que se ele não tivesse apelado para César, ele poderia ter sido solto. E aqui encerra, né? O capítulo 26.